boa noite a todos. Hoje a gente vai dar seguimento à nossa aula de desenho técnico utilizando o software SolidWorks 2018, nossa aula 2, né? Então, insira um arquivo principal, SolidWorks 2018, né? O objetivo da aula 2 é criar as vistas ortogonais, assim como colocar numa folha, né? E colocar todas as informações pertinentes ao desenho. Então, para vocês conseguirem fazer isso, clique em novo, né? Na primeira aula, como todo desenho, ele parte de um 3D, né? Então a primeira etapa que foi explicada na aula 1 tem que ser feito primeiro o 3D, ou seja, a gente fez a peça, agora é o desenho, as vistas ortogonais. Então clica 2 vezes com a esquerda. A primeira pergunta que ele vai fazer é sobre qual a folha que vai utilizar. Ou é A4 tamanho ofício, A3 que é o dobro da tamanho ofício, assim por diante, até a maior folha A0. Então eu vou aqui em procurar. No nosso caso a gente vai utilizar uma folha A4. Eu vou utilizar aqui Landscape, que é uma folha A4 tamanho ofício na horizontal, e abrir. Confirmo em OK. A segunda pergunta, ele te pergunta, para colocar as vistas ortogonais, qual o 3D que tu quer. Então, procurar, né? A gente vai puxar o desenho que foi feito na primeira aula, aula 1, né? Detalhe, cuidem que quando vocês nomearem o nome, a denominação do desenho, que nas próximas peças não se repita, né, a denominação do desenho, porque senão o software se confunde. Então, eu vou puxar o 3D que foi feito na aula 1 e abrir. A segunda pergunta é quais as vistas que tu quer colocar. Então, clique em criar múltiplas vistas, né? Frontal, lateral esquerda, superior, inferior, lateral direita, posterior e uma perspectiva, por exemplo, aqui, o completo. Ok? Confirma e envia. Então, o software, né, inseriu as 6 vistas, né, do desenho e a perspectiva, nesse caso aqui, uma isométrica. Tá? A primeira observação, que nesse início ele não está demonstrando o tracejado, que está escondido. Então você pode clicar 2 vezes com o esquerdo no mouse em cada vista, e aqui na barra escolhe o estilo de exibição. Então no caso aqui eu quero tracejado. Então para cada vista clica 2 vezes, né? Insere aqui o tracejado. Tá? No caso da minha perspectiva, eu poderia colocar aqui em estilo de exibição um tracejado, mas confunde muito. Então é interessante colocar aqui um sombreado com arestas, por exemplo, que a função da perspectiva é mais para um setor de montagem, né, visual. O que interessa para uma linha de fabricação são as vistas ortogonais, como indicado aqui no desenho. Aproximação, relembrando, e afastamento do desenho, você pode utilizar o rolete do mouse. Ok? Confirma. O segundo detalhe que tu tem que observar no desenho é se ele está em primeiro ou segundo diedro. Como é que tu vai ver isso? Tu clica com direito no mouse, em qualquer parte da folha, né? Aqui na seta, e propriedades. Então, tipo de projeção. Relembrando, o primeiro diedro é o nosso desenho brasileiro, o terceiro diedro, né, onde as vistas estão invertidas, são desenhos importados, norte-americanos, chineses e assim por diante. Então, no nosso caso, é primeiro diedro. Aplicar alterações. Ok? Então, eu tenho aqui vista frontal,
vista lateral esquerda, superior, inferior e assim por diante. Essas aqui são as vistas completas. No nosso exemplo, a gente vai fazer as 3 vistas essenciais, ou seja, frontal, lateral esquerda e superior. Então eu posso clicar nessa inferior, deletar, sim. Nesta vista lateral direita, deleto, assim como na posterior, deleto, sim. Clico com o esquerdo no mouse na vista frontal e redistribuo o desenho. Clico na superior, redistribuo. Na lateral esquerda e redistribuo. Né? E assim por diante. Clico aqui na perspectiva, né? Posiciono. Ok? No meu caso aqui, na folha, por meio do rolete, está indicando que o desenho está em escala 1 por 1. Caso eu quisesse mudar, eu podia clicar uma vez em cima em qualquer vista ou na perspectiva e vou descendo na barra e ele te pergunta, né? Escala 1 por 1, usar escala personalizada, poderia escala 1 por 2, que é de redução, escala 2 por 1, que é de ampliação, e assim por diante. Então, eu vou voltar aqui, porque ficou bem distribuído em escala 1 por 1. Confirmo. Ok? Então, eu tenho aqui as 3 vistas essenciais, frontal, lateral esquerdo e superior em primeiro diedro, assim aqui como uma perspectiva, né, isométrica. Ok? Para cotar esse desenho tem várias formas. Então a forma mais simples é clicar aqui dimensão inteligente. Então eu posso colocar aqui, clico em cima dessa linha, o comprimento da peça, né? Posiciono e clico com o esquerdo onde fica mais conveniente. Posso colocar a altura aqui, 50 milímetros, assim como a largura, 40 milímetros, a altura desse degrau, 10 milímetros. Ok? Se caso a cota ficar um pouco obscura, pode clicar em cima dela e colocar para fora. Né? Então, confirma aqui. Voltando aqui em cotas, posso colocar essa dimensão aqui de 20, essa altura aqui de 30, assim como essa dimensão de 10 milímetros. Ok? Para finalizar, eu posso colocar a cota aqui do diâmetro do furo, 10 milímetros. Ok? Então aqui está indicado as 3 vistas essenciais em primeiro diedro, né? Lembrando que é um desenho nacional brasileiro, em frontal, lateral esquerda superior, assim como a perspectiva. Né? Na folha, tu pode editar essa folha, clicando com o direito do mouse, né? Editar formato de folha. Né? Então eu poderia, por exemplo, aqui, tirar aqui o título da folha, deslocar, né? Eu posso pegar aqui essa anotação ou acrescentar uma em Ctrl+C, Ctrl+V, né? E colocar aqui o nome da peça. Por exemplo, nesse caso, continua em aula 1. Então aqui está dizendo
a escala 1 por 1, desenho, né? Aqui na denominação eu posso deletar, ok? Aqui na folha aí fica a critério de cada empresa, posso deletar, assim como cada linha eu posso deletar, ok? Posso acrescentar a logomarca de uma empresa, né? Indicado aqui. Aí tu vai editando, né, no formato que fica melhor para ti, mais conveniente. Ok? Assim como quem fez o desenho, então eu posso colocar aqui Costa. Ok? Assim como a data que foi feito o desenho. Por exemplo, 1º de abril de 2020. E assim por diante, tá? À medida nas próximas aulas, a gente vai acrescentando e aperfeiçoando, né, toda a edição sobre legenda, né? Aqui a ideia dessa aula é como inserir as vistas ortogonais, como fazer a cota, né? Assim como edição da legenda. Então, para sair daqui, clique com direito, editar folha, ok? Lembrete, nas cotas faltaria a tolerância, tá? Isso vai ser falado nas próximas aulas, em edição, ok? Então, salvar esse desenho, né? Como ele faz parte da aula 1, que é a perspectiva que a gente havia feito, que é a aula 1, as vistas ortogonais, para esse caso, tem que seguir o mesmo nome. Então, segue em aula 1, salvar. Ok? Então, essa folha que a gente está começando a editar, como vocês vão salvar isso no arquivo para cada desenho não precisar, né, fazer tudo de novo, né? Então vocês podem em arquivo,
salvar formato de folha. Então, nesse caso, eu vou salvar como folha A4, né? Horizontal, aula 1. E ok. Com isso, nas próximas aulas, aonde a gente vai falar mais forte sobre edição de desenho e acrescentar novos dados, a gente não precisa recomeçar do zero, a folha já vai estar pronta, ok? Então a ideia de hoje dessa aula, que foi demonstrado, é como inserir, a partir da perspectiva que foi feita na aula 1, as vistas ortogonais, assim como a folha e edição de informações, ok? Nas próximas aulas a gente vai aprender como alterar esse desenho, assim como acrescentar mais informações sobre desenho, ok? Obrigado a todos pela atenção, boa noite.